está aqui, não é? O livro está aqui. Então, a nova edição, muito ampliada. Tem muitos capítulos novos que não estão na primeira edição, que eu focalizei mais a personalidade. Nesse livro, eu não trato da ciência atômica, nem de relatividade, nem nada disso, mas somente a personalidade e a filosofia de Einstein. Sobre isso também vou falar domingo à noite. Personalidade e filosofia de Einstein. Vou focalizar 3 ou 4 pontos apenas. Vamos antecipar esses 3 ou 4 pontos aqui. Evidentemente, com Einstein e seus colegas, começou no mundo inteiro uma nova fase na ciência, inteiramente nova. Por que nova? Por causa disto. Primeiro, Einstein inclui a intuição na ciência integral, o que nunca nenhum cientista fez. No ano passado comecei a falar, hoje foi este ano que eu falei sobre intuição, e vi a dificuldade que vocês têm de compreender o que é que se entende por intuição. Porque muitos pensam que é um pressentimento vago, incerto, que vai acontecer isto, que vai acontecer aquilo. O povo diz, eu tenho a intuição de que fulano morreu, eu tenho a intuição de que aconteceu um desastre. Isso nós não chamamos de intuição, isso é pressentimento. Einstein chama intuição uma verdade absolutamente certa e irrefutável, que vem da intuição. Como é que ela vem, esta verdade? Porque nós conhecemos só um modo de conseguir descobrir a verdade, a inteligência. O cientista se senta lá no gabinete, pensa muito, pensa, lê e pensa, e no fim ele escreve o que ele pensou. Isto não é intuição, isto é análise intelectual. 99% da nossa ciência está na análise intelectual. Não sai da análise horizontal, que é puramente intelectual, analítica. Agora acontece com os grandes gênios da humanidade uma coisa diferente. E Einstein, nesse ponto, é verdadeiro campeão de intuição. Ele diz a cada momento, por exemplo, isto: as leis fundamentais do universo não podem ser descobertas por análise lógica, mas somente por intuição cósmica. Vocês ouvem isto e dizem, o que é que ele quer dizer? As leis fundamentais do universo não podem ser descobertas por análise lógica da inteligência, mas por intuição. Intuição? Mas para nós intuição é uma coisa vaga, incerta. E como é que eu disse que o que a intuição ensina é absolutamente certo? Outra frase dele. A matemática, ele chama a intuição também matemática. Não se esqueçam. A matemática é absolutamente certa, mas só enquanto ele fica no abstrato. Quando a matemática desce ao concreto, ela perde a sua certeza na razão direta da sua concretização. Matemática para ele é intuição, não é análise. Outra frase de Einstein. Eu tenho por verdade que o puro raciocínio pode descobrir a verdade conforme o sonho dos antigos. O que é que ele chama puro raciocínio? Intuição. Para ele, puro raciocínio não é análise. Ele opõe raciocínio puro à análise intelectual. Então ele diz, pela intuição pode ser descoberta a verdade,
Como já diziam os antigos, ele se refere a Platão, Sócrates, os neoplatônicos e outros. Quer dizer, existe um modo de descobrir a verdade sobre as leis fundamentais do universo e sobre nós mesmos também, que não passa através da inteligência, mas que nos é canalizada através da razão. Agora, se vocês confundem inteligência com razão, eu não posso falar mais. E todo mundo confunde. Einstein não confunde. Os gregos não confundiam, os gregos antigos, os grandes pensadores, Aristóteles, Heráclito, Demócrito e Platão e outros, não confundiam inteligência, que chamam nous em grego, com razão, que os gregos chamavam logos. Eles sempre fazem uma diferença enorme entre inteligência, nous e logos, razão. Einstein também faz. Ele diz: nós podemos receber mensagens de verdade absoluta através da razão pura, através da razão, não através da inteligência. O puro raciocínio para ele é a razão, a intuição é a razão, a matemática é a razão, não a aritmética, mas a matemática. Vocês também confundem a aritmética com matemática, eu sei. Mas a gente faz rigorosa distinção entre aritmética e matemática, entre análise e intuição, entre inteligência e razão. Se vocês não tomarem a sério isso, não podem compreender. Quando Einstein tinha 26 anos, ele estava na Suíça, na Escola Politécnica de Zurique. E um dia ele desapareceu da Escola Politécnica, da casa, não deixou recado lá em casa para onde ia, e não disse nada aos seus alunos na escola. Desapareceu 2 dias. E ninguém chegou a saber onde é que ele esteve esses 2 dias. No 3º dia ele reapareceu. Escreveu, pegou um pedaço de papel e escreveu isto. Isto ele escreveu num pedaço de papel, depois de 3 dias de ausência e de silêncio total. Não falou com ninguém esses 2 dias. Onde ele esteve no mato, parece. Desapareceu, ou dormiu em algum paiol abandonado, estava todo sujo, todo desalinhado quando voltou, e nunca explicou a ninguém onde ele tinha estado. Escreveu no papel isto aqui. Isto se chama: energia é igual a massa multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz. Isto aqui. Isto modificou toda a ciência do mundo em 50 anos. Isso ele escreveu quando tinha 26 anos. Toda a ciência foi modificada ultimamente por causa disto. A fórmula misteriosa da relatividade. O ABC da relatividade é isto aqui. Perguntaram a Einstein: escute, como é que o senhor descobriu? O senhor não esteve na Politécnica, não leu o livro, o senhor foi para o mato, teve 2 dias de silêncio e solidão, e depois o senhor escreveu isto. Como é que o senhor chegou a saber isto lá no mato? Ele disse: não fui eu que descobri, isto me foi revelado. Dizer que isso lhe foi revelado é pura intuição, porque a intuição não vem da inteligência. De onde é que ela vem, eu vou dizer depois. Então, isto já foi o primeiro fruto da intuição. E, em outra ocasião, ele disse: a intuição é absolutamente certa. Não precisa de provas, nem pode ter provas. E quando ele quis publicar um livro, o Campo Unificado, que é um livro dele, Campo Unificado, eu estava em Princeton naquele tempo com ele. Os repórteres de Nova York
dos grandes jornais de Nova York foram à Universidade de Princeton para entrevistá-lo sobre o novo livro, O Campo Unificado. E um repórter de Nova York perguntou: professor Einstein, o senhor escreveu neste livro, aquilo que o senhor escreveu é certo? E Einstein disse: é absolutamente certo. E o repórter perguntou: o senhor pode provar o que o senhor escreveu? Não, disse Einstein, isto eu não posso provar. Então disse o repórter: mas como é que o senhor diz que é certo se não pode provar? Para que então as provas, quando a certeza não depende das provas? Perguntou o repórter. Einstein respondeu: a certeza é anterior a qualquer prova por meio de intuição. Mas as provas são necessárias para justificar a certeza para aqueles que não têm intuição. Imagine que resposta. Vocês entenderam isso? O que eu digo é absolutamente certo. Não por meio de provas, mas pela intuição direta que eu tenho. Então o repórter quer saber: mas para que então as provas? O livro está cheio de provas. Einstein disse: bem, as provas são necessárias para justificar a certeza para aqueles que não têm certeza por intuição. Veja, coisa misteriosa. Nós dizemos que a intuição vem da alma do universo. A intuição é uma invasão cósmica. E todo mundo diz: meu Deus, se a intuição vem da alma do universo, que viagem enorme tem que fazer lá do outro lado das Vias Lácteas para chegar até mim? Pura ilusão. O universo está dentro de cada um de nós. O universo não é a sideral, o universo é a nossa própria consciência. Vamos ver se concretizamos isso por meio de um diagrama. Vamos dizer que isto é a alma do universo. E o universo sideral é este aqui. Isto é, vamos dizer que são as vias lácteas, as galáxias do universo, não este círculo. Isto é a quintessência do universo que nós chamamos alma. E aqui estou eu. Aqui está Einstein. Onde é que está a alma do universo? Está no universo sideral. E onde é que está esta mesma alma do universo? Está no meu universo aqui. Quer dizer, isto é o centro disto e é o centro disto. Isto que nós chamamos de alma do universo é o centro do universo material, do macrocosmo. E é também o centro do homem, do microcosmo. Então, quando nós dizemos que a intuição vem da alma do universo, nós não queremos dizer que ela vem lá das estrelas, que vem uma mensagem da Via Láctea A, da Via Láctea B, da Via Láctea C. Isso nós não queremos dizer. Nós queremos dizer, quando alguém fala por intuição, então é o universo que fala dentro dele. Não o universo de fora, mas o universo de dentro. Muitos não podem compreender que o centro do universo está dentro de cada um de nós. O centro do universo não está lá fora. Não está fora, está dentro da nossa consciência. Mas como a nossa consciência geralmente não fala somente a nossa ciência. A ciência é da inteligência, mas a consciência é da razão. Entenderam isto? A ciência produz, a inteligência produz ciência, análise intelectual. Mas a razão, quando ela começa a falar, produz intuição. Logo, todo o problema da intuição é o seguinte: será que eu só posso escutar a minha inteligência e não sei nada de razão? Então eu não tenho intuição. Mas se eu sou capaz
de escutar a voz da minha razão, do meu logos, como diziam os gregos, se eu posso escutar a voz da minha razão, então eu recebo intuição, mensagem intuitiva do meu cosmos interno, não do cosmos do além, mas do cosmos do aquém. Quando nós dizemos o cosmos, sempre entendemos que é fora de nós, mas o cosmos também está dentro de nós. Mas o que é necessário para eu poder escutar a voz da razão cósmica dentro de mim, a voz da razão cósmica no meu centro, e não a voz da inteligência periférica? Vamos dizer, aqui está a inteligência periférica, aqui. E aqui está a razão central. Se eu escuto somente isto, eu tenho ciência. Mas se eu posso escutar a minha razão interna, então eu tenho intuição. A intuição não vem de fora. Ela parece vir de fora, mas ela vem sempre de dentro. O que é necessário para alguém ouvir a voz da sua razão intuitiva? A razão é intuitiva, a inteligência analítica. Para que alguém possa ouvir a voz da sua razão intuitiva e receber mensagens intuitivas, como Einstein sempre recebia, é uma coisa absolutamente necessária. É necessário fazer calar por algum tempo a inteligência, porque a inteligência fala e a razão se cala. Note bem isto. Enquanto a inteligência fala, a razão se cala. Enquanto a inteligência analítica fala, a razão intuitiva se cala. Os dois não podem falar ao mesmo tempo. Então, temos que achar um modo para fazer calar a inteligência por algum tempo, não para sempre, Deus nos livre. Para meia hora por dia, vamos dizer. Meia hora por dia chega. Se vocês conseguirem fazer calar totalmente a inteligência analítica, que é do nosso querido ego periférico, se a inteligência calar totalmente durante meia hora ao menos, no princípio não conseguimos meia hora, conseguimos 5 minutos, mas já é muita coisa 5 minutos, muitos não conseguem. Mas no fim conseguimos meia hora que a inteligência se cala completamente. Então, estamos preparando o caminho para a intuição cósmica. O que quer dizer fazer calar a inteligência? Grande dificuldade saber o que quer dizer fazer calar a inteligência. Existem 3 tipos de silêncio. Silêncio físico, silêncio mental e silêncio emocional. Se estes 3 silêncios forem estabelecidos, então a inteligência não fala. Portanto, o silêncio da inteligência é silêncio físico. Eu não devo ouvir nada, eu não devo falar nada. Isto é silêncio físico. Também não devo estar no meio do barulho de uma praça, porque lá não há silêncio físico, lá há barulho físico. Então, para ter silêncio físico, eu tenho que estar num lugar completamente isolado. Einstein foi para o mato, lá na Suíça, para ter intuição quando ele escreveu isto. Esteve 2 dias em silêncio total. Não ouviu nada, não falou nada, não falou com ninguém, não ouviu ninguém falar. Silêncio físico é fácil de estabelecer. A gente se retira da cidade, do barulho, do escritório, e fica 1 dia ou 2 dias em completa solidão, como os yogis do Himalaia, que vivem a vida inteira numa caverna silenciosa.
Não precisa a vida inteira, basta meia hora por dia. Mas esse silêncio físico não basta. O silêncio físico é fácil de estabelecer. É fácil. A gente se retira para um lugar solitário, fora da cidade, e está em silêncio físico. O problema é outro, o silêncio mental. Nós carregamos conosco o barulho mental. E é difícil estabelecer silêncio mental. O que é isso, silêncio mental? Não pensar nada durante meia hora. Vocês são capazes disso? Ninguém é capaz. Garanto que todos vós que estáis aqui, não há 1% que seja capaz de ficar 5 minutos sem pensar nada. É um problema. Porque nós vivemos pensando 24 horas por dia. Mesmo de noite, ainda estamos pensando em forma de sonhos. Mas de dia, estamos pensando de outro modo, conscientemente. Agora, se alguém é capaz de estabelecer silêncio mental, não pensar nada, durante meia hora, sem pensar nada, então, ele está abrindo o caminho para a intuição. Mas cuidado com esse silêncio mental, é coisa muito perigosa. Quem não sabe fazer silêncio mental cai em transe, cai na auto-hipnose. E ele pensa que aquilo é uma vantagem. Aquilo é um desastre. Não resolve nada. A hipnose não resolve nada. O transe não resolve nada. O silêncio mental é acompanhado com a consciência cósmica. Temos que ficar mentalmente calados e cosmicamente conscientes. É difícil. Alguém me disse, se eu não penso nada, eu não estou consciente. E se eu sou consciente, eu penso alguma coisa. Assim dizem os principiantes. Não é verdade. Nós podemos ficar 100% conscientes e 0% pensantes. Faça a experiência. Se vocês podem ficar 100% conscientes e 0% pensantes, se conseguirem fazer isso, estão de parabéns. Abriram a porta para a intuição cósmica. Mas falta mais uma coisa importante. Silêncio físico, número 1. Silêncio mental, número 2. Agora vem um terceiro silêncio, que é o mais difícil de todos. Silêncio emocional. Não ter nenhum desejo durante meia hora. Não querer nada. Nem amores, nem ódios. Nem esperança, nem desespero. Nem nada. Não ter nenhuma emoção. Chama-se silêncio emocional. Será que nós somos capazes disto? Então vou repetir. Silêncio completo é silêncio físico, silêncio mental e silêncio emocional. Não falar nada, não pensar nada e não querer nada durante meia hora. Mas ficar 100% consciente, porque senão vocês vão cair no sono. E não resolve nada. Dormir não resolve. Então vocês devem ficar 100% conscientes no seu eu espiritual e nada pensantes no seu ego mental. E não querer nada também no seu ego emocional. E não fazer nada no seu ego material. Se vocês são capazes disto, então vocês sabem o que é intuição. Porque, neste caso, o nosso eu central, a nossa razão cósmica, ou o nosso eu central, que é a mesma coisa, ou seja, a nossa consciência, ou seja, a nossa alma, seja o nosso Atman, é a mesma coisa. Atman em sânscrito. Alma, linguagem do Evangelho. E o eu, na psicologia de hoje, chama isto o eu central.
Então, o nosso eu central, a nossa alma, o nosso Atman, como dizem os hindus, se manifesta. Mas ele só se manifesta enquanto o nosso ego físico, mental e emocional estiver completamente silencioso. Quer dizer, se isso não se consegue através de técnicas. Eu sei que há uns mestres por aí que andam espalhando técnicas de meditação, técnicas disso. Não dá, através de nenhuma técnica se consegue isto. Como é que se consegue? Exercício repetido. Não é técnica, é exercício paciente, terrivelmente paciente. Einstein estava habituado a isto porque era o homem mais silencioso que eu vi na minha vida. Andava dias inteiros sem dizer uma palavra, sempre na intuição cósmica. E por isso ele podia dizer: sem a intuição cósmica não se pode descobrir nenhuma lei do universo. Ele fala de experiência própria. Isto é uma novidade na ciência, porque a ciência comum não inclui a intuição na ciência. Ainda agora houve uma entrevista lá na revista Veja, do Yastrov, aquele astrônomo norte-americano da NASA, que deu uma entrevista lá na revista Veja. Eles me mandaram aí para ler. E ele não inclui a intuição na ciência. A intuição é um mistério, ele diz, que nada tem que ver com ciência. Isso diz o Yastrov, este astrônomo norte-americano que estava na revista. Ele diz: ciência é puramente analítica. Ciência é pensar. Ciência é pesquisar. Ciência é investigar. Mas intuição não é ciência. Intuição é um mistério. É um misticismo. Mas não é ciência. Einstein é inteiramente contrário a isto. Para Einstein, intuição é ciência. Einstein diz: a ciência começa com análise intelectual e culmina em intuição cósmica. Note bem, de Einstein. A ciência começa com análise intelectual do ego, mas culmina em intuição cósmica. Isto é a novidade número 1 na ciência de hoje. Há cientistas que incluem a intuição na ciência. Mas o grosso dos cientistas ainda é do século passado. E dizem que a ciência nada tem que ver com intuição. Intuição é misticismo. Intuição é qualquer coisa misteriosa que não se sabe bem o que é. É um misticismo, mas não é ciência. Einstein é inteiramente contrário a isto. Para Einstein, intuição é ciência. Einstein diz: a ciência começa com análise intelectual e culmina em intuição cósmica. Note bem, de Einstein. A ciência começa com análise intelectual do ego, mas culmina em intuição cósmica. Isto é a novidade número 1 na ciência de hoje. Há cientistas que incluem a intuição na ciência. Mas o grosso dos cientistas ainda é do século passado. E dizem que a ciência nada tem que ver com intuição. Intuição é misticismo. Intuição é qualquer coisa misteriosa que não se sabe bem o que é. Então Einstein diz: não, a intuição faz parte integrante da ciência do dia de hoje. É a primeira novidade que Einstein introduziu neste mundo. E muitos já estão acompanhando. Que a intuição faz parte da ciência, é a ponto culminante da ciência.
E a ciência não é completa enquanto ela não é intuitiva. Primeiro vem a análise e depois vem a intuição. Então Einstein nos deu esta frase: eu penso 99 vezes. Isto é análise. Análise do nosso ego. Eu penso 99 vezes e não descubro nada. Depois eu mergulho num grande silêncio e eis que a verdade me é revelada. Intuição. Primeiro ele pensa conscientemente. Depois ele se cala profundamente por algum tempo. E depois ele é invadido pela intuição cósmica. A invasão parece vir de fora, mas ela realmente vem de dentro. Não é uma invasão, é uma erupção e é uma eclosão. A intuição é sempre uma eclosão do nosso eu central e não uma invasão de fora. Isso foi a primeira novidade que Einstein introduziu na ciência por experiência dele, porque ele tinha a experiência que pensar analiticamente com a inteligência é necessário, é absolutamente necessário, mas não é suficiente. Necessário é a análise intelectual, suficiente não é, porque não chega até o fim. Suficiente é somente a intuição que vem depois da análise. Temos que unir a análise com a intuição. Então temos a ciência integral. O que eu vou dizer ainda no domingo é outra coisa. Einstein é um dos poucos cientistas dos últimos 50 anos que teve a coragem, a inaudita coragem de falar em Deus. Porque os cientistas têm medo de falar em Deus. Dizem, Deus não tem nada a ver com a ciência. Deus é para a igreja, Deus é para a teologia, Deus é para crianças e para pessoas velhas que não são capazes de pensar. Isso é Deus. Não vamos falar em Deus, porque isso é desacreditar a ciência. Isso é destruir a auréola científica, falar em Deus. Isso dizem, geralmente os cientistas dizem assim. E se gloriam de ser ateus. Este Jastrow, de que falei há pouco, não diz que ele é ateu. Ele não diz. Diz que ele é agnóstico. Sabeis o que são agnósticos? Agnóstico quer dizer aquele que não nega nem afirma Deus. Isto é agnóstico. Quem não nega nem afirma Deus é agnóstico. Quem nega Deus é ateu. Então ele diz, eu sou um agnóstico. Ele não disse que é ateu, mas disse que não sabe nada de Deus. Deus para mim não existe. Eu não digo que não existe, mas eu não sei nada dele. Eu sou completamente zero em matéria de Deus. Isso diz Jastrow. Einstein diz. Imagina a diferença agora. Se Deus não fez o universo assim como eu disse nos meus livros, são palavras de Einstein. Se Deus não fez o universo assim como eu disse nos meus livros, eu não vou brigar com ele por causa disto. São palavras de Einstein. Em outra ocasião, nos Estados Unidos, quando eu estava lá na Universidade de Princeton, com Einstein, correu pelos jornais uma notícia que Einstein era ateu. Ateu, e que ninguém devia ler nada de Einstein, que era ateu. Foi uma imprensa sectária que espalhou isso. Então, um rabino da Sinagoga de Israel de Nova York, que eu conheci muito, um rabino mandou um telegrama a Einstein para a Universidade de Princeton. Einstein, por favor, dizer se você aceita Deus. Porque estavam dizendo aí que ele era ateu. Sabeis o que Einstein respondeu imediatamente ao rabino da Sinagoga de Nova York? Eu aceito o mesmo Deus que o grande Spinoza chama alma do universo. Não aceito um Deus individual que se preocupa com as nossas necessidades de cada dia. Declaração de Einstein. Eu aceito o mesmo Deus
que o grande Spinoza, que é um grande filósofo do século XVII, que o grande Spinoza chama a alma do universo. Este Deus eu aceito. Não aceito um Deus indivíduo, um Deus pessoal, um Deus Papai Noel, um Deus que as igrejas muitas vezes pensam que seja Deus. Este Deus eu não aceito. Um Deus individual eu não aceito. Aceito um Deus cósmico. Aceito um Deus universal. Quer dizer, Einstein se confessa declaradamente que aceita um poder supremo do universo, o Criador do universo, mas não como pessoa, não uma pessoa, não, mas uma força, uma vida, uma inteligência, uma consciência cósmica. Ele aceita como Deus. Grande novidade, que um cientista número 1 do século XX, evidentemente ele revolucionou toda a ciência, abertamente fala em Deus, mas não num Deus pessoal. Esse Deus não é Deus nenhum, mas não é Deus cósmico. Eu aceito Deus, alma do universo, que permeia todas as coisas do universo. Isto eu aceito como Deus. Agora, não aceito um Deus pessoal. Quer dizer que ele não era agnóstico e não era ateu. Quem aceita a realidade de Deus em forma de alma do universo não é ateu, não é agnóstico. Einstein diz: eu não tenho nenhuma religião, não professo nem a religião judaica, porque ele era de origem judaica. Eu não professo nenhuma religião judaica nem cristã. Eu não tenho nenhuma religião, mas eu sou um homem profundamente religioso. Imagine, ele declara que é um homem profundamente religioso, mas não tem nenhuma religião. Quando nós dizemos que alguém não tem nenhuma religião, nós sempre pensamos que não é religioso. Mas a gente pode ser 100% religioso sem não ter nenhuma religião. E Einstein declara: eu não tenho nenhuma religião. Eu não vou à sinagoga e também não vou à igreja nenhuma. Mas eu sou um homem profundamente religioso. E por que é que ele se diz religioso? Ele explica: porque eu vejo Deus em toda parte. Eu vejo Deus nas pedras, nas plantas, nos animais, em toda parte eu vejo Deus. Quem tem intuição como ele, vê Deus em tudo. Numa célula, num átomo, numa molécula, num bichinho qualquer, numa pedra, numa flor, a gente vê Deus. Isto é religiosidade, mas não é religião. Religião é a gente ter um credo e dizer que eu pertenço a esta igreja, aquela igreja. Isto é ter religião. Mas Einstein não tinha nenhum credo. Mas ele era tão intuitivo que ele via um poder em todas as criaturas. Um poder invisível, uma inteligência, uma vida, uma consciência cósmica que permeia toda a natureza. Ele estava habituado a ver Deus em toda a natureza. Isto ele chama ser religioso, embora não tivesse nenhuma religião. Quando eu viajo por aí, como viajei há pouco lá no Nordeste, eu sempre tenho que aturar entrevistas da imprensa. Lá vem a imprensa e me quer entrevistar. E uma pergunta que me fazem infalivelmente é a seguinte: qual é a sua religião? Eu estou sempre em apuros com isso. Uma vez vieram lá: qual é a sua religião? Eu disse: não tenho nenhuma. Ah, o senhor é ateu. Então botaram lá no jornal que eu era ateu. Eu disse: faz favor de não dizer no seu jornal ateu, porque ateísmo também é religião. Os ateus também é uma religião negativa, mas tem religião, é claro. Porque a religião deles é o ateísmo. E o agnosticismo, e tudo isso é religião para eles. Eu disse: não diga que eu sou ateu, porque isso também é religião. Mas qual é então a sua religião? Eu não tenho nenhuma religião eclesiástica, assim que se possa dizer. Eu pertenço à Igreja Católica, à Igreja Protestante, à Presbiteriana, ao Espiritismo, ou qualquer coisa, que são uma espécie de religião.
mas não puderam compreender que a gente podia ser religioso sem ter uma certa religião bitolada e carimbada. Quando a gente não tem uma religião carimbada por uma igreja, eles dizem que a gente é ateu. Mas Einstein não tinha nenhuma. Ele declara que não tem nenhuma religião assim, com um credo, formado um credo, mas que ele era profundamente religioso. Mas a imprensa não é capaz de compreender que a gente possa ter religiosidade sem ter religião. É difícil fazer compreender. Agora, a última coisa. Einstein aceita valores na vida humana. Nenhum cientista aceita. Os cientistas geralmente dizem, valores não são realidades, são construções mentais. Valores. Einstein diz, o valor é a única coisa preciosa na nossa vida. Se nós não criamos valores na nossa vida, vivemos em vão. Do mundo dos fatos, diz ele, não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores. Porque os valores vêm de outra região. Se os valores vêm de outra região, é porque eles existem. E nós não fabricamos os valores. Os valores são fabricados pela nossa consciência. Na nossa consciência produz valores. Por exemplo, verdade, justiça, amor, honestidade, fraternidade, amizade, amor, tudo isso são valores. Não são coisas que se possam ver. Vocês nunca viram uma verdade? Vocês nunca viram uma justiça? Vocês nunca viram fidelidade? Vocês nunca viram amor? Isso não se pode ver. Não são coisas físicas que se possam ver. A ciência só trata de coisas físicas. Mas como o valor não é uma coisa física, a ciência diz, bem, valor não é nada. É uma construção mental que a gente fez. Einstein diz, não. O valor é uma realidade. O valor existe e pela consciência nós nos apropriamos do valor. Os valores são maiores do que todos os fatos, diz Einstein. Fatos são da ciência e valores são da consciência. Os fatos são descobertos pela ciência e os valores são criados pela consciência. Ora, dizer isto, como Einstein diz, os fatos são descobertos pela ciência e os valores são criados pela consciência. É uma coisa inteiramente nova na nossa ciência. Hoje em dia, muitos cientistas já têm a coragem de falar em valores. A consciência cria valores e a ciência descobre apenas fatos. É uma verdadeira nova fase na ciência que está despontando nos últimos 50 anos. Porque um homem teve a coragem de falar em coisas em que os outros não tinham coragem de falar. Falar em Deus. Falar em valores, falar em religiosidade e falar em intuição. São 4 coisas que eram desconhecidas. Intuição não era ciência. Deus não estava dentro da ciência. Os valores não faziam parte da ciência. E a religiosidade também não fazia parte da ciência. Ele tem a coragem de dizer, eu aceito tudo isto. E outros, sabendo que ele era uma celebridade internacional, disseram, então vamos ter a coragem também. Porque se um homem desse tamanho como Albert Einstein, que revolucionou toda a ciência do mundo, tem a coragem de falar em Deus, e tem a coragem de falar em intuição, em valores e nessas coisas, então vamos também falar nessas coisas. Porque a maior parte dos cientistas, de fato, aceitam essas coisas, mas não têm coragem de dizer. Porque estão com medo, se eu falar nestas coisas que parecem coisas religiosas, coisas metafísicas, coisas místicas, então o povo vai dizer, não vale nada, porque ele fala em valores, fala em Deus, fala em religiosidade, não vale nada. Agora muitos já criaram a coragem de falar nessas coisas, porque alguém disse, alguém foi à frente. Foi a grande inovação que Einstein fez. Teve a coragem de seguir a sua própria consciência. E não teve medo
O que é que o mundo vai pensar de mim? A minha auréola científica não vai empalidecer com isso? Não, não faz mal. Ele não se interessava. Pode dizer que eu sou um boboca ou não, não interessa. Que eu sou um místico, que eu um beato. Não interessa. Eu digo o que eu acho que está certo. Teve a coragem inaudita de dizer coisas que os outros não tinham a coragem de dizer. Isto foi a grandeza de Einstein. Ter a coragem de professar verdades que sua consciência lhe dizia. Bem, vamos acabar com isso, senão vamos muito longe.